É 21 de abril de 1945, Berlim, Alemanha. A artilharia soviética bombardeia a cidade por todos os lados enquanto mais de 2 milhões de soldados do Exército Vermelho lutam para entrar. Hitler, no fundo de seu bunker, dá ordens a exércitos que não existem mais. As tropas nazistas, em número muito inferior, agarram-se às suas posições não por esperança, mas por desespero. Não há escapatória. Entre os últimos defensores está o SS Unterscharführer Franz Wahlberg, um voluntário sueco que outrora acreditou na causa nazista. Agora ele só quer sobreviver. Era desesperador. Tudo era um caos. Todos tentavam escapar. Havia corpos queimados por toda parte. Franz sobreviveria à batalha para contar sua história, mas milhares não. No entanto, ao contrário da maioria, Franz escolhera esta guerra. Ele se voluntariara e não estava sozinho. Ao seu redor, homens que não deviam lealdade à Alemanha faziam sua última resistência. A Waffen-SS francesa soterrada sob os escombros, voluntários espanhóis destruindo tanques soviéticos, colaboradores holandeses ainda atirando nos soldados que avançavam. E os alemães? Eles lutavam por sua pátria. Mas Wahlberg e os outros? Eles não tinham território para defender, nenhum Führer a quem obedecer. Então por que estavam em Berlim? O que levou um sueco, um espanhol e um holandês a lutar até a última bala por uma Berlim que nunca foi deles? O que os levou a apoiar Hitler até o último obstáculo? A resposta não será encontrada nas ruínas de 1945. Ela está no quartel-general de Hitler, na Berlim pré-guerra, quando a máquina nazista parecia imparável. É uma história de falsas esperanças, propaganda implacável e ideologias odiosas. E tudo começou com uma organização que prometeu àqueles homens uma nova Europa, a infame SS. Ideologia nazista e combatentes estrangeiros. No início da guerra, o exército alemão, sem surpresa, precisava de um grande número de recrutas. Durante o ataque à Polônia, em 1939, e a Europa Ocidental e Escandinávia, em 1940, contava com cerca de 4 milhões de soldados. Durante esse período, a Waffen-SS trabalhou principalmente como uma força de apoio com cerca de 100 mil membros, assassinando judeus, prendendo suspeitos políticos estrangeiros e lutando em batalhas. As baixas que sofreram não foram pesadas e substitutos foram relativamente fáceis de encontrar. Assim, nos primeiros anos da guerra, a SS ainda desfrutava do luxo de critérios extremamente rigorosos para quem podia ingressar na Waffen-SS. Os recrutas só podiam ser cidadãos alemães que pudessem, é claro, ironicamente, comprovar sua ascendência ariana desde 1800. Eles também tinham que ser solteiros e não ter antecedentes criminais. Outros critérios incluíam ter entre 17 e 23 anos, pelo menos 1,74 m de altura e ter dentes e visão perfeitos. Em suma, eles tinham que representar a imagem ideal de um soldado nazista. Mas depois que a Alemanha ocupou vastos territórios na Europa Ocidental e do Norte, as condições mudaram, assim como as políticas nazistas. Para entender essa mudança, é importante analisar brevemente os fundamentos da ideologia racial nazista. Essa ideologia racial classificava as pessoas como uma escada em caracol. No topo estavam os alemães étnicos e os austríacos. Na base estavam os judeus, eternos inimigos da raça alemã que deveriam ser exterminados. Também na base estavam eslavos, russos, sérvios, etc., considerados subhumanos, aptos apenas para a escravidão. Entre esses grupos estavam todas as outras nacionalidades, como franceses e espanhóis, que eram tolerados, embora não considerados iguais. E, finalmente, em segundo lugar, logo abaixo dos alemães, estavam os dinamarqueses, holandeses, suecos e noruegueses, historicamente considerados alemães perdidos, e que poderiam ser reintegrados à raça alemã se abraçassem os ideais nazistas. Assim, com essa ideologia como pano de fundo e com a guerra se expandindo cada vez mais após 1940 e 1941, os nazistas e a SS tiveram que resolver a seguinte equação. Primeiro, eles precisavam de mais membros da SS para ter olhos e ouvidos em todos os lugares onde os militares alemães colocassem os pés. Em segundo lugar, todos os homens alemães da idade relevante eram convocados para o exército oficial alemão. Então eles basicamente não eram uma opção. E em terceiro lugar,
E esta é a chave: alguns países ocupados, como a Holanda e a Dinamarca, permaneceram praticamente independentes do Estado alemão. Isso significava que não precisavam enviar oficialmente seus exércitos para lutar ao lado dos alemães. Tudo isso levou a SS a uma solução óbvia. Eles relaxaram as restrições raciais de recrutamento para que a Waffen-SS pudesse aceitar como membros voluntários alemães, dinamarqueses, suecos, etc. E foi assim que os regimentos estrangeiros da Waffen-SS se tornaram realidade. Divisão Viking. O primeiro resultado tangível dessa nova política da SS foi a criação da divisão SS Viking em dezembro de 1940. A SS Viking foi formalmente estabelecida pela combinação do experiente SS Standard Germania com os regimentos voluntários Westland, composto por voluntários holandeses e flamengos, e Nordland, composto por voluntários dinamarqueses e noruegueses. Embora inicialmente concebida como uma unidade estrangeira, a maioria do efetivo da divisão ao longo de sua existência era composta principalmente por alemães e alemães étnicos. Seu efetivo inicial era de aproximadamente 19.337 soldados e oficiais. Não é coincidência que a Viking tenha sido criada nessa época. Foi o resultado de uma ordem direta de Hitler, no momento em que o líder nazista decidiu atacar a União Soviética. E embora não fosse uma divisão estrangeira no sentido tradicional, a Viking tornou-se a primeira divisão da Waffen-SS a incorporar um número significativo de voluntários não alemães. O mais interessante é que não se tratava de simples recrutas, mas sim de fiéis crentes no nazismo. A grande maioria nessa fase inicial era composta por ativistas de extrema-direita, simpatizantes fascistas e anticomunistas que viam a guerra de Hitler como uma oportunidade para construir uma nova Europa. Por exemplo, Emil Stahl, um dinamarquês, já havia ingressado no Partido Nacional Socialista Dinamarquês com apenas 16 anos e se alistou como voluntário na SS em junho de 1940, logo após os nazistas ocuparem sua terra natal. Ele era um fervoroso anti-bolchevique e tão influenciado pelos nazistas que só deixaria o campo de batalha após ser gravemente ferido 2 anos depois. Os outros voluntários eram mais ou menos como ele. O historiador Rolf-Dieter Müller os descreve assim: eles eram representantes de movimentos extremistas de direita e fascistas em seus países de origem, cada um com um perfil peculiar. Na maioria dos casos, eram pequenas minorias políticas, párias sociais que, ao se voluntariarem para lutar em uniformes alemães, esperavam obter capital político e reconhecimento. Cada um demonstrava uma mistura única de audácia, idealismo e ambição política. Agora, essa observação levanta a questão: se esses voluntários fossem apenas uma minoria, poderiam realmente formar unidades eficientes? Afinal, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de milhões de soldados. Será que a SS e o exército alemão poderiam realmente depender de alguns milhares de voluntários? Recrutamento. A resposta curta para essa pergunta é não. Em junho de 1941, mais de 6 meses após sua formação, a divisão Viking havia conseguido recrutar apenas 1.564 combatentes estrangeiros. Isso estava muito abaixo de sua meta de 20.000 homens. Na prática, isso significava que a Viking nunca foi verdadeiramente uma divisão estrangeira. O que torna esse fracasso surpreendente é o quão frouxos os padrões de recrutamento se tornaram em comparação com a década de 1930. Para relembrar, naquela época era preciso ser de origem alemã a partir de 1800, ter 1,74 m de altura e apenas 23 anos de idade. Mas agora, os voluntários só precisavam apresentar algumas características arianas gerais, como olhos azuis e cabelos loiros, ter pelo menos 1,65 m de altura e ter entre 17 e 40 anos de idade, requisitos que a maioria dos europeus ocidentais e do norte poderia facilmente atender. No entanto, apesar dessas barreiras reduzidas, os nazistas encontraram poucos candidatos. A princípio, é claro, essa realidade não era motivo de preocupação. Antes de junho de 1941, as rápidas vitórias da Alemanha faziam com que o recrutamento estrangeiro parecesse desnecessário e era mais simbólico do que real. Mas a invasão da União Soviética mudou tudo da noite para o dia.
De repente, os nazistas se depararam com uma guerra em uma frente de 3.000 quilômetros com milhões de soldados do lado oposto. Diante disso, o regime percebeu que precisava tomar medidas urgentes para aumentar o número de voluntários. Então, eles se voltaram para sua maior habilidade, a propaganda. O que o líder da SS, Heinrich Himmler, e o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, fizeram foi habilmente reformular o conflito de uma guerra puramente alemã para o que eles apresentaram como uma cruzada pan-europeia contra o bolchevismo. Isso funcionou porque o sentimento anti-bolchevique já estava profundamente enraizado nos círculos de extrema-direita europeus e se encaixava perfeitamente com a retórica antissemita nazista sobre o judaico-bolchevismo. Essas campanhas de propaganda foram, de fato, vigorosas e incluíram grandes comícios públicos e a formação de comitês simbólicos em meio a uma atmosfera anti-bolchevique febril. Cartazes e veículos de comunicação por toda a Europa ocupada apresentaram a guerra como uma cruzada para salvar a Europa cristã da barbárie bolchevique e exibiram as bandeiras de várias nações europeias unidas contra a União Soviética. O objetivo agora não era um império alemão, mas uma nova ordem na Europa fascista. Essa mudança estratégica provou ser bastante bem-sucedida. O número de voluntários estrangeiros teve um aumento notável, passando de apenas cerca de 2.000 em junho para 12.000 em dezembro de 1941. O impacto dessas campanhas de propaganda foi especialmente evidente em um país que, embora não ocupado pela Alemanha, tinha fortes simpatias fascistas, a Espanha. A Espanha havia acabado de emergir de sua guerra civil, que o general Franco venceu com o crucial apoio alemão. No entanto, Franco considerou sua nação muito enfraquecida e devastada para se juntar oficialmente ao esforço de guerra do eixo. Em vez disso, ele permitiu a formação de uma divisão de voluntários espanhóis, conhecida como Divisão Azul, para lutar na Frente Oriental. Contando com quase 20.000 homens em seu início, a Divisão Azul sozinha quase superava em número todas as outras forças voluntárias na Europa Ocidental combinadas. No entanto, o povo espanhol não era considerado racialmente aceitável para o que os nazistas consideravam sua organização de elite, a SS. Como resultado, a Divisão Azul só foi autorizada a integrar o exército alemão regular, juntamente com regimentos franceses e croatas semelhantes, cada um com uma força entre 3.000 e 5.000 homens. Mas o sucesso dessa ação voluntária, patrocinada pelo Estado, deu à SS uma ideia: encorajar governos simpatizantes em nações germânicas a seguirem o mesmo modelo. Isso levou à criação das primeiras legiões estrangeiras. Essas legiões eram unidades voluntárias apoiadas pelo Estado, vindas de países da Europa Ocidental e do Norte, que lutariam ao lado da Waffen-SS no leste. Na Dinamarca, por exemplo, o líder nazista Fritz Clausen apelou aos seus compatriotas em 23 de junho, instando-os a se juntarem à SS e lutarem pela Europa contra o inimigo mundial. Apelos semelhantes às armas vieram do norueguês Vidkun Quisling e do holandês Anton Mussert. Como resultado dessa nova campanha de propaganda e do novo sistema de recrutamento por legiões, o número de voluntários estrangeiros na SS subiu para 30.000 no início de 1942, um aumento de mais de 10 vezes em relação ao ano anterior. Felizmente para a SS, muitos deles permaneceram nazistas devotos, o que manteve alta a motivação daqueles exércitos para irem para o fronte. Muitos voluntários escreveram cartas para suas famílias, expressando o quanto estavam felizes em usar o uniforme alemão. O voluntário suíço Benno Scheppi escreveu para sua esposa em março de 1941. Me pergunta por que me voluntariei. Porque, por livre e espontânea vontade, vesti meu casaco cinza e parti em uma marcha sem ordens, uma marcha que nem você nem eu sabemos quando terminará ou se chegará o dia em que nos encontraremos novamente. Você não sentiu ultimamente o quanto eu sofri, o quanto eu ansiava por fazer parte do grande sacrifício? Meu coração está cheio de orgulho e alegria. A sede de poder não é meu objetivo, nem é vingança. A Alemanha será uma só após a vitória. As tribos da Germânia participam da criação de um novo mundo e a humanidade recebe um novo espírito. Mas esse idealismo frequentemente entrava em choque com a dura realidade.
Os recrutas estrangeiros enfrentavam constante desconfiança dos oficiais alemães que questionavam sua prontidão para o combate. A maioria não possuía o intenso treinamento de elite da SS alemã, alguns dos quais já eram membros da organização há anos antes de entrarem em combate. Até mesmo membros da suposta divisão Viking de elite foram considerados muito fracos por um comandante que alegou que alguns choravam como bebês durante o treinamento. O mesmo comandante defendia um treinamento básico mais rigoroso e até insistia que a unidade só seria confiável com uma proporção de 2:1 de tropas alemãs e não alemãs. Como resultado, muitos voluntários foram relegados a unidades de segurança da retaguarda ou a intermináveis exercícios de treinamento sem presenciar nenhum combate na linha de frente contra as tropas soviéticas. Em essência, o motivo pelo qual foram recrutados se perdeu. Para piorar a situação, as condições nos centros de treinamento estavam longe de ser ideais. Thor Samuelsson, um voluntário sueco, observou: "Se algum de nós pensava que chegaríamos ao paraíso, estávamos cruelmente enganados. Acordávamos às 6 sem café e nos davam pão seco durante a viagem. Depois tínhamos que trabalhar, movendo armários grandes, limpando, etc." Outra sueca, Alice Höglund, relembrou a disciplina rígida e o treinamento rigoroso. O Unterscharführer nos fazia correr com máscaras de gás até desmaiarmos. Pequenas quebras de disciplina nos obrigavam a fazer agachamentos com o rifle nos braços esticados ou flexões de braço. Contrariando as expectativas iniciais, muitos voluntários perderam a motivação inicial. Kafl Olof Holm, que sofria de disenteria devido à má qualidade da água, disse certa vez: "Não entendo o que aconteceu comigo quando saí de casa." De fato, muitos desertaram nos primeiros meses de 1942. Ciente do problema, o líder da SS, Heinrich Himmler, questionou o treinamento ideológico e militar dos recrutas estrangeiros, agravando ainda mais o clima de suspeita e subestimação de sua qualidade. Um Untersturmführer da SS ficou tão furioso que, quando alguns voluntários lhe pediram para dispensá-los, ele se recusou, acrescentando: "Prometo executar pessoalmente qualquer um que tentar escapar." Assim, apesar do aumento em número e do entusiasmo inicial, os voluntários estrangeiros logo enfrentaram extremas dificuldades para se integrar à nova organização. Esse problema poderia ser resolvido ou eles estariam condenados a sofrer até o fim da guerra. Regimentos principais. O crescente reconhecimento dos problemas no recrutamento e integração de voluntários estrangeiros nas formações da SS levou a reformas radicais que dariam a essas unidades sua forma definitiva até o fim da guerra. Essas mudanças transformadoras foram impulsionadas principalmente por duas figuras-chave: Gottlob Berger, chefe de recrutamento da SS, e Franz Rydweg, o oficial suíço-alemão responsável pelos assuntos de voluntários estrangeiros. Rydweg, em particular, baseando-se em sua própria experiência como estrangeiro na SS, identificou desigualdades estruturais fundamentais que relegavam soldados não alemães a um status de segunda classe dentro da organização. Essas práticas discriminatórias se manifestavam de maneiras visíveis: uniformes, armas e insígnias distintas, reforçando hierarquias raciais que prejudicavam gravemente a coesão e o moral da unidade. Como resultado, começando gradualmente em 1942 e acelerando drasticamente após fevereiro de 1943, a SS implementou mudanças radicais para lidar com esses problemas. Soldados estrangeiros que treinavam nas escolas de oficiais de elite da SS em Bad Tölz e Braunschweig acabaram recebendo comissões iguais às de seus colegas alemães. Em fevereiro de 1943, os registros mostravam que 47 oficiais estrangeiros e 172 cadetes de Flandres, Holanda, Noruega e Dinamarca serviam na Waffen-SS. Novamente, um aumento de quase 10 vezes em comparação ao ano anterior. Sua eficácia em combate foi ainda mais aprimorada por atualizações de equipamentos que os alinharam às divisões regulares alemãs. Mais significativamente, o Reichsführer SS Himmler autorizou a criação de uma divisão inteiramente nova, modelada na divisão Viking da SS. Essa nova formação foi a Divisão de Infantaria Mecanizada da SS Nordland e marcou um grande avanço no papel dos voluntários estrangeiros dentro da estrutura da SS.
O momento dessas reformas não foi coincidência. Fevereiro de 1943 testemunhou a catastrófica derrota alemã em Stalingrado, um ponto de virada que transformou a guerra de uma conquista ofensiva em uma defesa desesperada. Essa nova realidade exigia a máxima utilização de todos os recursos humanos disponíveis, tornando a organização eficiente de unidades estrangeiras mais crucial. Representou a primeira tentativa abrangente de consolidar várias legiões nacionais dissolvidas em uma única força de combate coesa. Projetada principalmente para voluntários da Noruega, Dinamarca e Holanda, também incorporou contingentes menores de combatentes suecos e estonianos suecos. No entanto, apesar de suas aspirações pan-germânicas, os principais elementos de combate da divisão, incluindo seus componentes blindados, baterias de artilharia e unidades de apoio logístico, permaneceram predominantemente compostos por militares da SS de etnia alemã. Essa realidade organizacional demonstrou as persistentes limitações da criação de formações estrangeiras verdadeiramente autônomas dentro da rígida hierarquia racial da SS. A formação da divisão de voluntários francesa é ainda mais reveladora. Voluntários franceses serviram inicialmente no exército alemão por meio da Legião de Voluntários Francesa contra o Bolchevismo, uma iniciativa colaboracionista que operava fora das estruturas da SS. Embora esse projeto tenha recebido a aprovação pessoal do Marechal Pétain, seu caráter não alemão inicialmente excluía os franceses do serviço na Waffen-SS, limitando-os a tarefas de segurança na retaguarda. No entanto, as demandas implacáveis da guerra total gradualmente erodiram essas barreiras raciais. Em julho de 1943, Hitler autorizou pessoalmente o recrutamento de voluntários franceses pela Waffen-SS após intensa pressão política do governo de Vichy de Pierre Laval. Essa mudança de política levou à criação da Brigada de Assalto SS Frankreich em outubro de 1943, que foi incorporada a regimentos maiores da SS. Mas esse não foi o fim. O desembarque na Normandia em junho de 1944 proporcionou uma bonança inesperada para os recrutadores da SS. À medida que as forças aliadas libertavam a França, milhares de colaboracionistas franceses fugiram para o norte, para o território alemão. Esses homens politicamente comprometidos não podiam mais retornar para casa, então formaram um grupo de recrutas cativos que expandiu dramaticamente as fileiras da SS francesa. Em agosto de 1944, esse influxo permitiu a formação da divisão Carlos Magno completa, com aproximadamente 7.000 homens. Ironicamente, surgindo após a derrota alemã, essa divisão se tornaria uma das formações estrangeiras mais notórias e comprometidas da SS, lutando fanaticamente até os últimos dias da guerra. Um desenvolvimento paralelo ocorreu com os voluntários holandeses. Originalmente organizados no final de 1943 como a Brigada Nederland para a defesa da pátria, esses simpatizantes holandeses do nazismo foram inicialmente considerados pelos comandantes alemães como de pouco valor militar. No entanto, o avanço dos aliados após o dia D transformou seu status. Totalizando cerca de 8.000 homens, esses colaboradores holandeses, agora apátridas, foram realocados para defender as fronteiras da Alemanha, onde permaneceriam comprometidos até o fim da guerra. A situação nos países bálticos apresentou um caso único de mobilização em massa em circunstâncias radicalmente diferentes. Após a invasão e anexação soviética da Lituânia, Letônia e Estônia em 1940, essas nações sofreram uma repressão brutal, caracterizada por deportações em massa, execuções e erradicação cultural sistemática. Esse reinado de terror gerou um sentimento antissoviético tão profundo que, quando as forças alemãs invadiram em 1941, foram inicialmente saudadas como libertadoras. A intensidade desse sentimento se manifestou em um número notável de voluntários. Até o final de 1941, aproximadamente 50.000 estonianos e letões haviam se juntado a unidades afiliadas à Alemanha, servindo em diversas funções ao longo da guerra. A maioria dos recrutas bálticos ingressou inicialmente em formações policiais e unidades de autodefesa sob a jurisdição da SS,
que assumiu funções cruciais de segurança nos territórios ocupados. No entanto, a euforia inicial com a libertação rapidamente desapareceu à medida que as populações bálticas perceberam que a ocupação alemã não oferecia meios para restaurar a independência. As autoridades nazistas reprimiram sistematicamente os movimentos nacionalistas e trataram a maioria dos povos bálticos com desprezo racial, considerando-os apenas ligeiramente superiores aos eslavos. A única exceção foram os estonianos, que, de acordo com a lógica alemã distorcida, eram considerados mais próximos dos escandinavos. No entanto, apesar da deterioração dessa relação e do declínio do entusiasmo dos voluntários após 1942, a SS conseguiu recrutar unidades de combate significativas entre as populações bálticas. As mais notáveis foram a 20ª Divisão Waffen-Grenadier SS da Estônia e as 15ª e 19ª Divisões Waffen-Grenadier da Letônia, estabelecidas durante 1943 e 1944. Essas formações desempenhariam papéis importantes de combate na frente oriental, com alguns elementos lutando até o colapso total em maio de 1945. Assim, o recrutamento de voluntários estrangeiros ao longo da guerra foi um processo histórico extremamente complexo, com grandes variações entre as diversas nações envolvidas. Foi influenciado por múltiplos fatores, não apenas pelo fanatismo ideológico, mas também pela necessidade militar e pelo desespero dos colaboradores com o colapso de seus regimentos aliados aos nazistas. Mas, de uma forma ou de outra, proporcionou à SS e à Waffen-SS um número considerável de recrutas para enviar ao fronte. Mas qual era exatamente o papel dos voluntários nas batalhas reais? Grandes batalhas. Durante os primeiros anos da guerra, voluntários estrangeiros na Waffen-SS desempenharam um papel marginal no conflito geral. A divisão SS Viking, por exemplo, cruzou a fronteira para a União Soviética em 1941 como parte do Grupo de Exércitos Sul, mas inicialmente serviu apenas como guarda de flanco ou emprestou seus batalhões a outras unidades para operações específicas. Em 1942, no entanto, tornou-se mais formidável. De fato, desempenhou um papel importante na captura de Rostov, avançando profundamente no Cáucaso e lutando pelos vitais campos de petróleo de Maikop. Mas mesmo assim, essas unidades não alemãs continuaram sendo a exceção, não a regra. Foi somente em 1944 que a reforma promulgada pela SS em 1943 demonstrou seu verdadeiro potencial na prática. Em suma, voluntários estrangeiros só foram usados efetivamente pela primeira vez no último ano da guerra. Em janeiro de 1944, a situação na guerra contra a União Soviética deteriorava-se gravemente para a Alemanha. Especialmente em torno de Leningrado, o conflito tornara-se desesperador. A ofensiva soviética de inverno destruiu a 9ª Divisão da Luftwaffe alemã e ameaçou aniquilar toda a linha defensiva. Nesse caos, marchou o 3º Corpo Panzer SS, um grupo dos voluntários estrangeiros mais ideologicamente comprometidos que os nazistas conseguiram reunir. Sob o comando de Felix Steiner, a Divisão Nordland e a Brigada Nederland preencheram a brecha para evitar uma derrota total. Por uma semana, travaram uma ação de retardamento, ganhando tempo para que as forças alemãs desmanteladas recuassem para o oeste em direção ao rio Luga. Então, exaustos e ensanguentados, recuaram para o saliente de Narva, uma estreita ponte de terra entre o Golfo da Finlândia e o Lago Peipus, agora a última posição defensável antes dos estados bálticos. Unidades do 3º Corpo Panzer SS alemão, incluindo parte da Nordland, deslocaram-se para esta área para apoiar o 18º Exército contra o ataque soviético previamente anunciado, assumindo a responsabilidade pelo setor da foz do rio Luga até Peterhof em 13 de dezembro. Mas seus esforços foram em vão. A ofensiva soviética atingiu o alvo na manhã de 14 de janeiro, após um intenso bombardeio de artilharia, rompendo suas linhas e, por fim, derrotando-as. O que se seguiu a esse ataque inicial foi uma das defesas mais brutais de toda a frente oriental. Em fevereiro, os soviéticos lançaram-se sobre Narva, testando a recém-chegada 20ª Divisão SS estoniana. Os estonianos resistiram,
março trouxe ataques ainda mais duros, desta vez contra a enfraquecida divisão Nordland e a vizinha 11ª Divisão de Infantaria. O avanço soviético no sul só foi selado após 3 contra-ataques desesperados de voluntários escandinavos. Então veio o ataque a Narva. Os holandeses da Brigada Nederland suportaram o peso da luta. Seu 49º Regimento de Ruyter perdeu metade de seus homens em poucos dias. O 48º Regimento, Seyfarth, foi praticamente aniquilado. À medida que os soviéticos mudavam seu foco para o sul da cidade, o 24º Regimento dinamarquês, Danmark, assumiu o controle, com suas companhias exaustas pela lama e neve. Em julho, os batalhões de infantaria Nordland estavam reduzidos a menos de 100 homens cada, quase uma sombra de sua antiga força. Mesmo assim, resistiram. A perigosa operação de retirada no final de julho exigiu unidades de retaguarda, um papel de sacrifício assumido por unidades como os voluntários holandeses. Em 25 de julho, durante a retirada, o regimento General Seyfarth, da Brigada Nederland, ainda estava em Narva. Um regimento inteiro foi aniquilado na floresta a oeste das novas defesas. No total, menos da metade dos homens estrangeiros da SS sobreviveram à Batalha de Narva. Mas, de alguma forma, a máquina de propaganda celebrou Narva como um triunfo. O comandante do corpo, Steiner, foi nomeado para a Cruz de Cavaleiro. O general Lindemann, do 18º Exército, elogiou as tropas estrangeiras da SS por resistirem a 11 divisões soviéticas e 6 brigadas de tanques, com apenas 2 divisões e uma brigada com efetivo insuficiente. Mas os números revelavam uma história mais sombria. O 3º Corpo da SS havia sofrido mais de 7.500 baixas somente em Narva. A Brigada Nederland perdeu 62% de sua força. A Nordland, 33%. Estes não eram mais os elegantes super-homens arianos dos cartazes de recrutamento nazistas. Eram sobreviventes exaustos, quase famintos, sustentados apenas pela certeza de que a rendição significava a execução. O que piorava a situação. Eram frequentemente usados como bucha de canhão, apenas para os regimentos alemães recuarem em segurança e sobreviverem. Em outras partes da frente oriental, outras unidades estrangeiras da SS enfrentaram batalhas igualmente desesperadas. Particularmente notável foi a Batalha de Korsun-Cherkassy, onde voluntários valões, sob o comando do fanático Leon Degrelle, juntamente com unidades estonianas, se destacaram a um custo tão terrível que suas brigadas foram virtualmente destruídas como formações de combate. Em 26 de janeiro de 1944, o 6º Exército Panzer Soviético rompeu as linhas alemãs e, em 28 de janeiro, havia cercado completamente as forças alemãs na área de Korsun. O cerco terminou em 29 de janeiro, prendendo entre 56 mil e 60 mil soldados alemães de 5 divisões e unidades de apoio, juntamente com milhares de soldados da divisão Wiking. O alto comando alemão organizou um transporte aéreo desesperado para abastecer as forças encurraladas, mas o mau tempo e o implacável fogo antiaéreo soviético tornaram esse esforço amplamente ineficaz. Colunas de socorro não conseguiram romper a barreira. Por fim, as tropas cercadas tiveram que tentar uma fuga a pé pelos 9 quilômetros finais até as linhas alemãs. Hitler relutantemente autorizou essa tentativa de fuga, marcada para as 23 horas do dia 16 de fevereiro. O batalhão Panzer Grenadier SS Narva, veterano de combates brutais, participou dessa operação fadada ao fracasso. O Hauptsturmführer estoniano Paul Meitler reuniu os que ainda estavam aptos para a ação, formando 2 companhias de 100 homens e uma 3ª companhia de feridos que conseguiam andar. Eles abandonaram todo o equipamento pesado, carregando apenas pistolas, munição e granadas de mão. Conscientes de sua situação quase impossível, esses homens adotaram o lema sombrio: "Morte aqui ou Sibéria", uma frase que descrevia perfeitamente sua situação desesperadora. A conclusão final dessas importantes batalhas foi inequívoca. Os voluntários estrangeiros foram sacrificados quase até o último homem. Para agravar a tragédia, os substitutos enviados para reconstruir essas unidades destruídas foram insignificantes. Das mais de 7.500 baixas sofridas pelas divisões Nordland e Nederland no setor de Leningrado,
Apenas 1.336 substitutos chegaram. Retornar aos seus países de origem era agora impossível. Seriam tratados como traidores, enquanto a Alemanha estava claramente perdendo a guerra em todas as frentes. Toda a esperança parecia perdida. E então, em 20 de julho de 1944, algo aconteceu. Uma tentativa de assassinato quase matou Adolf Hitler em seu quartel-general na Toca do Lobo. Este evento teria um impacto real sobre os voluntários estrangeiros, mas foi para melhor ou para pior. Voluntários pelo nome. A tentativa frustrada de assassinato de Hitler foi um choque profundo, especialmente para a liderança nazista. Até julho de 1944, a lealdade do exército alemão ao regime nazista era praticamente inquestionável, mas o plano de assassinato destruiu instantaneamente essa percepção. Os motivos dos conspiradores não eram nada misteriosos. Com as forças aliadas avançando sobre a França após o dia D, a derrota da Alemanha parecia inevitável e muitos oficiais acreditavam que negociar a paz se tornara necessário. No entanto, o fracasso do plano teve o efeito oposto ao pretendido. Em vez de abrir caminho para negociações, gerou profunda desconfiança entre o exército regular e o partido nazista, particularmente seu braço armado, a Waffen-SS. Em 1940, a Waffen-SS havia crescido para quase 1 milhão de homens e se tornado a única força militar em que Hitler confiava plenamente. Da noite para o dia, sua importância estratégica se multiplicou. Como os combatentes mais fanáticos ideologicamente, essas tropas lutariam até o fim, seguindo as ordens de Hitler sem questionar. No entanto, eles sabiam que essa lealdade absoluta não se estendia necessariamente aos voluntários estrangeiros em suas fileiras. A Waffen-SS enfrentou constantes desafios de recrutamento até os últimos dias da guerra. A mão de obra alemã disponível havia se esgotado após anos de combate, com a maioria dos homens aptos para o serviço já servindo, feridos ou mortos, enquanto o número de voluntários estrangeiros permanecia insuficiente. Diante da crescente necessidade de pessoal, especialmente no último ano da guerra, o recrutamento mudou com um esgotamento de talvez todos, exceto os alistamentos voluntários mais forçados ou fanáticos. O que antes de 1943 era uma mistura de idealistas políticos e aventureiros deu lugar ao recrutamento desesperado daqueles que enfrentavam fome ou desemprego, especialmente entre os trabalhadores urbanos. Os esforços de recrutamento visavam especificamente populações vulneráveis, soldados desmobilizados, prisioneiros e, eventualmente, até mesmo prisioneiros de guerra e trabalhadores estrangeiros já sob controle alemão. Alguns relatos mencionam até mesmo o recrutamento direto de prisões e instituições psiquiátricas, oferecendo o serviço militar como alternativa ao confinamento. Avaliações sugerem que alguns recrutas da Wehrmacht foram ocasionalmente forçados a se transferir para a SS. Isso indica que, durante os anos finais da guerra, o rótulo de voluntário frequentemente mascarava métodos de recrutamento que não eram estritamente voluntários. A situação era semelhante, se não pior, para os voluntários da Europa Oriental, estonianos, letões e ucranianos. Com o colapso da Frente Oriental no final de 1944, em meio a uma grave escassez de pessoal, o comando alemão e a SS alteraram drasticamente suas estratégias de recrutamento para os europeus orientais. Durante o verão de 1944, a SS criou um Escritório de Controle de Voluntários do Leste, especificamente para recrutar pessoal para as formações da Waffen-SS. Notavelmente, esse escritório não tinha como alvo voluntários ideológicos, mas sim membros das tropas auxiliares da SS, bem como prisioneiros de guerra e trabalhadores de campos de concentração. Essa agressiva campanha de recrutamento resultou em grandes formações como o 15 Corpo de Cavalaria Cossaco, que contava com mais de 25 mil homens no final de 1944. Assim, de uma forma ou de outra, em 1944, os soldados estrangeiros na Waffen-SS somavam quase 250 mil, representando mais de 25% de sua força total. Isso significou que, no conflito de desgaste de 1944, foram essas unidades que foram lançadas em operações defensivas de última hora.
Seu papel evoluiu para servir como substitutos de unidades mistas ou estrangeiras existentes ou como unidades improvisadas para situações de última hora. As coisas simplesmente não pareciam boas. O fim está próximo. Ao amanhecer de 1945, as formações da Waffen-SS da Europa Ocidental se preparavam para seus atos finais no sombrio desfecho da guerra. O terceiro corpo Panzer-SS germânico, agora composto pelos últimos remanescentes dessas unidades voluntárias, participou da quarta Batalha da Curlândia em janeiro. A Brigada SS Nederland, com suas fileiras já reduzidas por combates anteriores, suportou o peso do ataque soviético. Seu outrora orgulhoso 49º Regimento de Reuter contava com apenas 80 homens prontos para o combate. Apesar dessas perdas catastróficas, o alto comando alemão ainda considerava o corpo valioso o suficiente para ser redistribuído. Entre 28 e 30 de janeiro, com o colapso da frente oriental ao seu redor, o corpo foi retirado da Curlândia e enviado para Stettin. Após uma semana de trânsito pelo Báltico, os sobreviventes exaustos se prepararam imediatamente para retornar à luta em defesa das fronteiras decadentes do Reich. Essa situação militar desesperadora forçou novamente reorganizações radicais. Com as divisões alemãs recém-formadas em 1945, contando com apenas 2 regimentos em vez dos 3 habituais, a Waffen-SS elevou burocraticamente a Nederland ao status de divisão, embora isso representasse mais uma ficção administrativa do que um reforço significativo. A divisão tinha pouca semelhança com sua força teórica, tendo recrutado apenas 339 voluntários holandeses ao longo de todo o ano de 1944, agora dependia esmagadoramente de recrutas alemães de última hora para preencher suas fileiras reduzidas. Isso refletia o destino da SS Nordland e de outras formações estrangeiras. O que começou como unidades de voluntários ideológicos havia se tornado conjuntos improvisados dos poucos homens que o Reich em colapso conseguia reunir. Eram, como alguns historiadores engenhosamente as chamaram, divisões de papel. Assim, em uma situação tão desesperadora, com a Alemanha cercada e o exército russo avançando cada vez mais para o interior da Alemanha continental, seria de se esperar que as autoridades nazistas ao menos tentassem usar voluntários para uma defesa sólida. Mas você pode se surpreender. Na verdade, os nazistas já estavam preparando uma ofensiva final na qual voluntários seriam usados em massa e sacrificados. A Operação Sonnenwende. Um último ataque. A Operação Sonnenwende foi uma desesperada ofensiva alemã de última hora perto de Stargard, na atual Pomerânia, nordeste da Alemanha. O terceiro corpo Panzer-SS alemão, uma fusão de divisões estrangeiras como a Wiking, formava o núcleo dessa força de ataque, agora reforçada por 2 grupos de batalha SS belgas com poucos efetivos e pela recém-formada, mas ainda inexperiente, divisão SS Charlemagne na reserva. A principal força de ataque veio de um conjunto de unidades reduzidas, a SS Nordland, a SS Nederland, a divisão Panzer SS Frundsberg e a divisão policial SS, apoiadas pelo grupo de corpos Münzel do exército. A SS Nordland, antes uma formação de elite, havia sido sistematicamente enfraquecida para reforçar outras unidades. Seus regimentos Norge e Denmark haviam perdido seus primeiros batalhões em novembro, transferidos como substitutos para a divisão SS Viking. O que restou foi uma sombra do que era antes, reduzida a 5 batalhões de infantaria parcialmente motorizados, típicos das divisões alemãs em declínio em 1945. A operação rapidamente se desfez. Planejado como um movimento de pinça, o ataque ao sul de Frankfurt, Oder, nunca se materializou. O recém-formado Estado-Maior do 11º Exército Panzer SS de Steiner teve dificuldades para coordenar as forças díspares, adiando a ofensiva até meados de fevereiro. Quando o ataque finalmente começou, apenas o SS Nordland estava inicialmente pronto, avançando sozinho por rotas rodoviárias limitadas devido ao mau tempo. Notavelmente, eles penetraram 11 quilômetros até Arnswald em 15 de fevereiro, resgatando uma guarnição alemã encurralada e milhares de civis. Outras unidades se juntaram lentamente ao longo dos dias seguintes,
com o SS Wallonien e o SS Langemarck cobrindo os flancos. Mas campos minados e a forte resistência soviética interromperam o avanço após ganhos mínimos. Embora taticamente insignificante, a ofensiva Stargard forçou o Exército Vermelho a interromper seu avanço sobre Berlim para proteger seu flanco norte na Pomerânia durante o mês de março. Mas quando a contraofensiva soviética começou em 1º de março, 4 exércitos massivos romperam as exaustas defesas alemãs. O SS Nederland e o SS Langemarck suportaram o impacto do ataque inicial de 2 exércitos blindados soviéticos. As unidades holandesas foram novamente dizimadas, restando apenas 2 batalhões de seus regimentos originais, o 48º e o 49º. A Brigada Flamenga recuou em direção a Alt-Dam e Stettin, com companhias reduzidas a 30 a 40 homens cada, enquanto os valões realizavam retiradas de combate para o norte. Os veículos blindados restantes do SS Nordland forneceram uma ação crucial na retaguarda, enquanto sua infantaria, agora com uma média de menos de 100 homens, atrasava o avanço soviético em direção a Stettin e ao rio Oder. Àquela altura, as substituições consistiam principalmente dos últimos alemães disponíveis, membros da Força Aérea Alemã quase destruída, e alguns militares da Marinha, diluindo ainda mais o caráter europeu ocidental dessas formações. O maior desastre atingiu a divisão francesa SS Charlemagne. Após apenas 5 meses de treinamento em Wildflecken, seus 4.500 homens foram pegos completamente desprevenidos perto de Curling pelo avanço das forças soviéticas entre 24 e 29 de fevereiro. Sem apoio de artilharia ou linhas de suprimento, os 57 e 58 regimentos SS foram subjugados perto de Hammerstein e Belgard. A divisão se fragmentou em grupos isolados durante sua tentativa de retirada para o norte. O coronel Puaud e a maioria de seus homens desapareceram no caos, enquanto o general Krukenberg conseguiu reunir cerca de 1.200 sobreviventes que alcançaram as linhas alemãs em Divrow em 12 de março. Outro grupo de 500 homens, sob o comando do capitão Martin, ficou preso no bolsão de Danzig e acabou evacuado para Copenhague em 5 de abril, sem participar de mais combates. Em meados de abril de 1945, havia praticamente apenas um ponto defensivo onde o exército alemão e seus voluntários da SS podiam se defender: Berlim. Para muitos, a deserção havia se tornado uma opção, apesar dos riscos, mas alguns ainda se agarravam à esperança. O motivo, a nova e prodigiosa arma que Hitler celebrava. Poderia ela mudar seu destino e lhes dar a vitória pela qual lutaram por tanto tempo? O último ponto. Sabíamos que coisas importantes estavam acontecendo, que armas sensacionais seriam empregadas e que a guerra assumiria um caráter completamente novo. Sabíamos que coisas ainda melhores estavam por vir. Estas são as palavras de Erik Wallin, um voluntário sueco na divisão SS Nordland que lutou de 1943 até a última batalha por Berlim, em maio de 1945. Wallin era um anti-bolchevique devoto que já havia se voluntariado para lutar contra a União Soviética em 1939, juntando-se ao exército finlandês durante a Guerra de Inverno Soviético-Finlandesa. Após retornar à Suécia, tentou se juntar à Waffen-SS imediatamente, assim que voluntários estrangeiros foram autorizados a entrar, mas foi rejeitado. Como resultado, juntou-se ao exército sueco, mas descreveu sua experiência como entediante. Para ele, era inaceitável fazer parte de um exército neutro enquanto toda a Europa estava em chamas. Sua chance surgiu em janeiro de 1943, quando um amigo o chamou para se candidatar novamente à SS, já que as regras de recrutamento haviam sido flexibilizadas. Tão dedicado era ele que decidiu desertar de seu regimento sueco, cruzar a fronteira finlandesa e viajar para Berlim, onde lhe foi oferecido um cargo na divisão Nordland. Mas mesmo para um anticomunista tão dedicado, a vida no fronte se mostrou horrível. Ele lutou durante toda a retirada alemã da Estônia para a Pomerânia e finalmente se viu em uma situação desesperadora em Berlim. A única coisa que o manteve firme durante esses últimos dias foi a arma que Hitler lhe havia prometido. A arma prodigiosa de que ele falava não era outra senão o famoso Quinto 2,
o primeiro foguete a chegar ao espaço e uma arma promovida pela propaganda nazista como a solução definitiva contra seus inimigos, mas não correspondeu a tais expectativas. Nos últimos dias de Berlim, alguns V-2 continuaram a decolar sem rumo em direção ao oeste, sem utilidade contra a enorme onda soviética que chegava do leste. Os foguetes se tornaram uma piada amarga entre os defensores, um símbolo das promessas nazistas não cumpridas. As esperanças de Wallen foram frustradas e ele acabou ferido e hospitalizado. Mas o restante da divisão de Wallen continuou a lutar sob o comando do brigadeiro-general Gustav Krukenberg. Krukenberg chegou a Berlim no final de abril e foi nomeado comandante do setor de defesa C. Seu quartel-general temporário foi inicialmente estabelecido nos porões da Ópera de Berlim. Esse quartel-general devia ser disfuncional, para dizer o mínimo. Os porões fediam a homens úmidos e sujos. Mapas estavam espalhados em caixas, marcados com as linhas de retirada de última hora que se estreitavam a cada hora. Krukenberg recebeu ordens de engajar elementos da Nordland nesse setor, incluindo os comandantes do 23º Regimento Panzergrenadier SS Nord e do 24º Regimento Panzergrenadier SS Danmark, que relataram entre 600 e 700 soldados cada por volta de 26 de abril. Krukenberg dividiu seu comando em 3 partes e recebeu reforços adicionais, principalmente voluntários da Waffen-SS de toda a Europa. Esses voluntários se envolveram em combates furiosos em locais como a Belle-Alliance-Platz, enfrentando tanques e tropas russas que avançavam em direção à chancelaria e ao Ministério da Aeronáutica. A luta agora acontecia de casa em casa, granadas lançadas através de janelas, lança-chamas limpando porões, homens se estrangulando no escuro. Linha dura francesa do batalhão Fenet participou, juntamente com voluntários belgas, espanhóis, suecos, dinamarqueses, húngaros e estonianos. Alguns participaram da defesa final da chancelaria parcialmente destruída em 1º de maio, lutando ao lado de voluntários franceses, estonianos e espanhóis até que suas munições se esgotassem. A luta pela cidade foi descrita como feroz e brutal. Erich Wallen descreveu sua desilusão final com a derrota. Nosso moral estava caindo cada vez mais nos últimos dias e chegou perigosamente perto de zero. O SS Oberscharführer Olof Sandström, outro voluntário sueco, descreveu vividamente a situação que levou a essa sensação de rendição. Era um inferno horrível de caos. As explosões de bombas, granadas e projéteis de aviões russos voando baixo eram a cena diária em Berlim. E nas ruínas, nas ruas e casas em chamas, jaziam os feridos e os mortos aos montes. Um inferno fervente de morte e destruição que parecia não ter fim. Soldados morriam como moscas ao meu redor. E o fedor, alguns perdiam o controle da bexiga e do estômago. Ficavam ali deitados. Embora todos os defensores de Berlim tivessem o mesmo destino, o número de voluntários estrangeiros nessa batalha em particular foi grosseiramente desproporcional. Isso demonstra mais uma vez que a SS dependia deles apenas como último recurso que exploraram e sacrificaram sem a mínima preocupação apenas nas horas finais e desesperadas. No entanto, alguns voluntários permaneceram tão fanáticos que se recusaram a encarar essa realidade sombria. Um voluntário francês chamado Henri Fenet foi um dos últimos defensores franceses presentes na cidade, tendo acompanhado o brigadeiro-general Krukenberg. Fenet recebeu o comando do batalhão francês em Berlim. Um batalhão apenas no nome, já que o número de soldados ativos era de apenas 300. A unidade estava literalmente lutando pela própria vida quando Fenet foi ferido. Mas, apesar dos ferimentos que o deixaram instável nas pernas, Fenet continuou a liderar seus homens, mesmo sentado em uma cadeira na prefeitura. A unidade de Fenet se destacou em ferozes combates antitanque, particularmente na Hermannplatz, descrita como um verdadeiro massacre de tanques vermelhos. De fato, a unidade francesa, sob o comando de Fenet, alegou ter destruído 62 tanques soviéticos, um feito inigualável, quase certamente um exagero. Por essa ação, Fenet foi condecorado de última hora com a Cruz de Cavaleiro, a mais alta condecoração das forças paramilitares da Alemanha nazista, em 29 de abril de 1945. Essa condecoração,
concedida apenas 10 dias antes da rendição final alemã, pode parecer insignificante para o observador moderno, mas deve ter sido uma honra incrível para o inabalável Fenech. De fato, à medida que o fim se aproximava, Fenech achou difícil acreditar na notícia de uma possível rendição, considerando-a impossível, e foi pessoalmente à chancelária do Reich para confirmar que o exército soviético a havia capturado. Àquela altura, é claro, a chancelaria era uma ruína com paredes enegrecidas pela fumaça, papéis flutuando em corredores inundados e o cheiro de gasolina e morte dentro de suas paredes seladas. Fenech viu com os próprios olhos, mas se recusou a desistir. Ele continuou lutando mesmo depois de saber do suicídio de Hitler em 30 de abril. Somente no último momento ele propôs aos seus homens uma fuga desesperada de Berlim por meios clandestinos. Naquela época, dos cerca de 300 voluntários franceses de Fenech, apenas 30 sobreviveram. Essa taxa de baixas assustadora foi compartilhada por outras unidades de voluntários estrangeiros. No entanto, sua trágica história não terminaria aí. Como membros indesejados de um exército derrotado, membros de uma organização assassina e traidores de suas terras natais, esses homens seriam responsabilizados por suas ações. Mas como? Consequências. A primeira realidade que os voluntários estrangeiros tiveram que enfrentar após o colapso final da Alemanha em 8 de abril foi que as forças soviéticas executaram membros capturados da SS sem julgamento ou os enviaram para gulags na Sibéria com chances mínimas de sobrevivência. Diante desse perigo mortal, muitos voluntários estrangeiros tentaram esconder suas identidades para aumentar suas chances de sobrevivência. Erik Wallin, o sueco anti-bolchevique, removeu suas insígnias e condecorações da SS, convencendo seus captores soviéticos de que pertencia ao exército regular alemão. Como ele relatou em suas memórias, como outros homens feridos da SS, comecei a remover minhas insígnias. Também me livrei da minha folha de pagamento e do passaporte sueco. O passaporte foi para mim uma sentença de morte tanto quanto a folha de pagamento da Waffen-SS, aos olhos dos bolcheviques, porque a foto me mostrava em um uniforme finlandês e também trazia um carimbo comemorativo da minha participação como voluntário na Finlândia em 1941. Alguns voluntários franceses também adotaram roupas civis ao tentar se render ou escapar, embora isso nem sempre garantisse segurança. A tatuagem do tipo sanguíneo da SS, obrigatória para todos os membros da Waffen-SS, no braço esquerdo, tornou-se um identificador inescapável. As tropas soviéticas buscavam sistematicamente essa marcação, tornando a sobrevivência quase impossível para aqueles que a portavam. Apenas alguns poucos afortunados, como a voluntária francesa Usha de la Mazière, evitaram a tatuagem sob vários pretextos, uma decisão que acabou salvando suas vidas. Como resultado dessa prática soviética implacável, muitos voluntários optaram por se render às forças aliadas ocidentais. No entanto, embora a captura por tropas britânicas ou americanas não acarretasse riscos imediatos de execução, também prometia a ausência de misericórdia. A notória reputação da SS entre os inimigos da Alemanha foi cimentada durante os julgamentos de Nuremberg, alguns meses depois, onde a organização foi formalmente declarada criminosa. Essa designação significava que ex-membros da SS enfrentavam possíveis sentenças de prisão, ou pior, se fossem presos pelos aliados. É claro que o Tribunal Internacional não podia julgar os milhares de voluntários da SS sob sua jurisdição abstrata. No entanto, alguns governos nacionais usaram o veredito para processar seus cidadãos que retornavam. Na Dinamarca, em particular, havia uma lei chamada Decreto do Traidor, que criminalizava retroativamente a colaboração com os alemães, especialmente aqueles que se juntavam à SS. As punições incluíam longas penas de prisão ou até mesmo a morte para aqueles que alcançassem cargos de oficial ou tivessem sido condecorados com a Cruz de Cavaleiro. 46 dinamarqueses foram executados. No entanto, nem todos os países eram tão rigorosos. Na Suécia, por exemplo, os colaboradores eram em sua maioria perdoados, exceto em casos de deserção e espionagem. Erik Wallin apresenta um bom caso, pois desertou do exército sueco em 1943.
Além disso, 2 testemunhas o acusaram de ter servido como guarda temporário no campo de concentração de Gross Rosen, um notório campo do Holocausto na Polônia. Embora tenha sido absolvido da segunda acusação por falta de provas, ele passou um tempo na prisão por sua deserção. Apesar da condenação do pós-guerra e do estigma social persistente, nem todos os voluntários europeus demonstraram remorso por seu apoio aos nazistas durante a guerra. Muitos permaneceram convictos de sua missão anti-bolchevique e de seu papel na luta por uma nova Europa. Relatos e memórias do pós-guerra frequentemente se justificam, apresentando-se como patriotas ou idealistas que acreditavam estar agindo no melhor interesse de seu país ou da Europa. Em geral, ex-voluntários da SS tentaram remodelar a narrativa dominante a seu favor, apresentando-se como patriotas ou idealistas. Embora suas motivações e ações individuais resistam a um julgamento simplista, sua participação em uma das unidades mais racistas e assassinas do século XX é injustificável. Alguns foram forçados a se envolver, o que é compreensível. Quase todos se distanciaram de seu passado na SS, mas para os poucos, especialmente na Europa Ocidental, que apoiaram os crimes nazistas puramente por ideologia pessoal, seu profundo racismo e ódio provavelmente permanecerão imperdoáveis, não importa o quanto se esforcem para refinar e encerrar este capítulo da história.